Oi, eu sou a Luma. E eu sou a Natália. E hoje ninguém tá falando sobre hedonismo minimalista. Bom, de início é importante falar que a gente inventou esse termo, assim, ou seja, não copiem, porque vamos processar. Mas, basicamente, seria a ideia da gente tentar conciliar duas questões um pouco opostas, que seria o hedonismo, que, muito resumidamente, é essa busca pelo prazer, entender o prazer como uma fonte última de felicidade, muito resumidamente. E o minimalismo, que seria a gente não buscar o consumo excessivo, enfim, se ater a coisas. Então, como unir o desejo de ser uma pessoa que busca os seus prazeres e, ao mesmo tempo, não ser uma consumista acumuladora? Então, como que a gente poderia colocar isso em prática, né? Um exemplo, né? Quando a gente cultiva as nossas amizades, o relacionamento com a nossa família, enfim, esses relacionamentos que são mais profundos, né? A gente acaba encontrando muito prazer e sem, né, assim, sem ser consumista, né? Porque hoje em dia a gente, eu acho que a gente busca muito esses prazeres a partir do consumo, né? A gente não tá falando que a gente não deve consumir. É impossível, né? Impossível não consumir na sociedade que temos. Mas, assim, o consumismo, né? Que seria esse consumo em excesso, né? Que não é muito maneiro, porque são esses prazeres, assim, rápidos, né? Que a gente... que a longo prazo, eles não nutrem a gente. E a gente acaba deixando de lado esses prazeres que, de fato, são muito mais benéficos pra gente e que são mais baratos também, né? Com certeza, mais baratos. É muito mais barato você conversar com a sua mãe do que você comprar uma roupa nova. Exato. Eu te garanto. E, assim, é muito doido, porque parando pra pensar sobre essa questão toda do consumo, obviamente a gente não tem como falar de não consumir, como a Luma disse, a gente vai consumir. Mas é sobre esse desejo de pertencer por meio do consumo. Então, assim, uma pessoa que se veste bem tem que ter um Adidas Samba. Uma pessoa que gosta de livros tem que ter os livros, não pode, enfim, pegar emprestado. Uma pessoa que realmente gosta de tal série vai ter um box da série, tá entendendo? Exatamente, é complicado. E assim, existem outras formas da gente viver uma vida repleta de cultura, de, enfim, informação e de conexões de fato. Óbvio que tem 1 zilhão de recortes a ser feitos, mas a gente não vai estar fazendo, porque é muito mais profundo. Exato. Mas, basicamente, se você tem meios de viver prazeres mais carnais, e eu tô falando carnais mesmo, assim, tô falando sentir um abraço, tô falando conversar, rir de alguma coisa com um outro ser humano, olhar pra alguém, enfim, beber uma coisa gostosa. Procurar esse senso de pertencimento a partir de relações reais e não a partir de ilusões, né, de consumo e de, tipo, né, como você falou, de eu tenho isso, então eu pertenço a esse grupo e tal, mas são coisas que, na verdade, não são reais, né? Isso, assim, a gente faz tudo isso, tá? Não somos rainhas da sabedoria e... Muito pelo contrário. Não, nada minimalistas. Mas, por exemplo, eu sou apaixonada pela Lela Brandão. Apaixonada. E ela tem uma marca de roupa. Então, sempre que ela lança alguma coisa, eu compro. E, tipo assim, não me arrependo, tá? Jamais vou me arrepender, inclusive, indico. Mas o meu ponto aqui agora é que eu acho que como a gente tá nas redes sociais, né? A gente tá próximo, a gente se sente próximo dessas pessoas que não são do nosso meio, não são nossos amigos de fato, não são nossos amigos reais, porque eles estão ali no mesmo espaço, eles estão ocupando o mesmo espaço que os nossos amigos reais. Então, assim, às vezes a gente tá nos stories e aí eu vejo um story da Natália e em seguida Lela Brandão. Amigas iguais? Igualmente amigas, igualmente. Então, né, a partir desse consumo, né, se eu compro uma coisa da marca, eu me sinto mais próxima dela. Mas assim,
Adoraria ser, mas não sou. Não conheço a gata, não conheço a diva. E é muito engraçado, porque tem uma vibe, assim, ela postou alguma coisa, lançou alguma coisa e dá uma sensação meio, support your local. Tô comprando a minha grande amiga Lela Brandão, sabe? E por um lado, maneiro, mas ao mesmo tempo é muito doido, porque a gente não vai virar amiga dela. Entendeu? Se acontecer, não é porque você comprou a blusa dela, sabe? E mesmo que seja um produto legal, a questão não é exatamente essa, sabe? A questão é essa necessidade de se tornar algo mais por meio da compra, que não vai acontecer, entendeu? Tipo assim, você não vai se tornar uma pessoa que se veste bem porque você comprou o Adidas Samba. Aliás, o que é vestir bem? Mas enfim, você só vai se tornar mais uma pessoa que comprou esse tênis, tá ligado? E por um lado, isso obviamente reflete a maneira como a gente tem vivido a nossa vida e o nível de desconexão que a gente tem. Então, que perpassa muitas coisas, né? Perpassa tempo, que é um bem muito precioso e que quase ninguém tem, mobilidade urbana, perpassa muitas coisas, mas basicamente a gente não vê pessoas, a gente não se conecta tanto com as pessoas que a gente vê, então tem aquele meme, né, tipo, trabalhar CLT é ter 25 anos e sua maior inimiga ser fulaninha do RH de 45, sabe? E tipo, bacana, mas no geral tem muitas relações superficiais que a gente vive e a gente não se compromete com os rituais que nos conectam às pessoas. Então, assim, eu vi uma trend que era da galera fazendo um compromisso de se encontrar pelo menos uma vez por mês com as amigas. Assim, isso é muito pouco. É muito pouco. E ainda assim, é uma coisa que exige muitas concessões. Tem gente que não consegue, sabe? Então, a gente não vê aquelas pessoas que realmente ressoam com a gente, que nos fazem sentir parte, não por ser igual, mas talvez por ser diferente, por ter uma bagagem semelhante, por compartilhar de um ritual, de uma vivência, que isso faz muito mais sentido do que comprar alguma coisa X, sabe? E é muito complicado, porque não tem uma resposta fácil, tipo, não tem como falar, olha, assim você vai se conectar com seus amigos. Mas, basicamente, sair dessa de amizade de baixa manutenção, sair dessa de... Cara, a gente conversa uma vez a cada 1000 anos, mas é como se nada, tipo... Acho que, tipo, ter a consciência de que isso deveria ser uma prioridade é um passo, né? Aí, como que você vai colocar isso na prática? Cada um tem a sua vivência, cada um tem as suas... Seu tempo, suas questões, enfim. Mas eu acho que muita gente perdeu a consciência de que isso é uma prioridade. Tipo assim, deveria realmente ser uma prioridade. Né? Eu acho que isso que é o mais grave, né? Porque se você nem se toca que isso é uma coisa importante, você só vai notar depois que você já perdeu. E assim, parando pra pensar, não precisa ser um grande momento de encontro. Eu penso muito nisso, sobre coisas bobas do dia a dia, né? A gente tem visto muito uma ascensão desse estilo de vida mais saudável. Então, tipo assim, cara, se você malha ali na tua academia de bairro, tem uma amiga sua que é do mesmo bairro que você, por que vocês não mandam uma mensagem tanto e malhar na mesma hora? Exato. Sabe? Se você tá indo tomar um café, se você vai ter uma folga do trabalho, por que você não conversa com aquele tal amigo seu que não trabalha CLT, faz outra coisa? Então pode ser que ele tenha essa mesma disponibilidade. Sabe? Coisas muito bobas, tipo, a minha irmã está noiva e tá nessa de buscar fornecedores pro casamento, né? Então tem coisa de degustação, né? Que, enfim, aí tem jantar de degustação, aí vai ver bolo, enfim. E aí ela tá chamando algumas amigas dela pra irem junto com ela. E eu acho isso tão legal, porque intuitivamente a gente ia pensar, ela vai chamar sua família. Uhum. Mas é um evento, assim, diferente pra você chamar uma pessoa pra você ter uma experiência única. Tipo, cara, lembra quando a gente foi provar o bolo do meu casamento? Sabe? Então, assim, é muito complicado, porque não tem resposta fácil, mas basicamente é porque não vai ser fácil, sabe? A vida vai se tornar cada vez mais corrida, mas ou você luta por isso, ou você não vai ter isso, simplesmente. Não tem como. Ou você realmente vai precisar se conectar com aquela influencer que passa o dia inteiro gravando story e aí a cada 5 minutos, 15 minutos, 20 minutos, que você tiver um tempinho off, você vai poder ver ali aquela sua fake amiga falando com você o que aconteceu com ela, sabe? E, gente, isso a longo prazo é bem ruim pra saúde, assim. Tipo... Nossa palavra de experiência. Não, mas realmente tem alguns estudos já
falando sobre como é diferente você envelhecer sozinho, né? E você envelhecer com uma rede, com, tipo, pessoas... E aí, assim, é claro que algumas pessoas já vêm com, sei lá, famílias grandes unidas, que aí já existe ali. É isso também. Mas Porque ninguém tem filho, porra. Façam amigos. Se vocês não querem ter filho, então façam amigos, cara. Vocês não querem, é verdade. Tipo assim, quem vai ficar contigo? Quem vai conversar porque você escolhe, né? Você escolhe os amigos, você escolhe. A família não. Então, tem gente que vai ter uma família maneira, tem gente que não vai ter uma família maneira. Então, assim, amizade. Porque casamento também pode acabar. Não tô botando praga, eu tô falando que pode acabar. Inclusive, você sabe, amizade né? também pode acabar. Mas o casamento, inevitavelmente, vai acabar. A amizade não... Porque, assim, o casamento, a instituição, acaba ou pela morte ou pelo divórcio. Então, sim. assim, ou você vai amizade se divorciar... quando você morre. Sim, mas você pode ter outras concomitantes, entendeu? Justo. Pelo menos no Brasil, você não pode ter 2 casamentos ao mesmo tempo. Diga não à monogamia. Por enquanto a gente tem que dizer sim, é obrigatório. Mas, tipo assim, amizade você pode ter várias, você não vai ficar viúva de uma amizade, você vai ter outra. Agora, marido e esposa, ou você vai ficar viúva, ou você vai se separar, ou você vai morrer primeiro. Então, vamos, né? Vamos querer. E eu fico pensando muito em todo esse rolê. Eu, particularmente, sou uma pessoa que reassiste muita série. Então, eu já reassisti Friends 1 zilhão de vezes, já assisti How I Met Your Mother 1 milhão de vezes. E muitas vezes é isso, assim, no final do dia, aquele momento que talvez eu queria conversar com alguém, é o momento que eu boto essa série, e aí eu revejo, e eu já sei o que aquelas pessoas vão falar, eu já sei os trejeitos daquelas pessoas, os gostos daquelas pessoas, que são personagens, óbvio. E aí eu fico pensando, né, realmente nessas séries que a gente vê pessoas que estão sempre encontrando com os próprios amigos o tempo todo, assim, primeiro que rola uma inveja, você nota que as conexões são muito mais profundas do que as que a gente costuma ter. A frequência de encontros também, isso de pessoas morando juntas, enfim. E a gente fica pensando, cara, não era um luxo tão grande antigamente esse tipo de vivência como é hoje. Parando pra pensar questões de mobilidade urbana, de aumento dos centros, enfim. Óbvio que cada um, mas no geral, essa questão da amizade da rua, da pessoa que mora junto, do seu vizinho, era uma coisa muito mais comum do que é hoje. Hoje, realmente, não só um privilégio, mas uma grande sorte, assim, porque tem pessoas também que vão morar no melhor lugar do mundo e ainda assim não vão ter esse tipo de vivência. Uhum. Então, é aquele negócio, né? O meme do Jesus, que o maior milagre de Jesus era ter 12 amigos aos 30 anos. Então, é meio que isso, assim. Quem tem 12 amigos aos 30 anos, cara, você é um guerreiro. Tipo assim, e é isso, mantenha esses seus 12 amigos, cara. É uma das coisas mais maneiras que você pode ter, você e Jesus Cristo, tipo... Mas cuidado, hein? Não confunda amizade com um colega. Caralho. O lacre. Lacrou, assim? Lacrei do nada. Não, mas transforma seu colega em amigo. Alguns não vale, gente. Não. Também vamos saber. É porque o Luma tem muito amigo. Eu, como tenho pouco, eu tô tipo, cara, faça suas amizades em nome de Jesus, porque eu já tô sofrendo por ser uma pessoa meio, vou ficar na minha. E Luma não, ela já tem uma vivência oposta, uma pessoa viciada em viver. Então ela tem aquela vivência, nem todo mundo é amigo. É uma coisa muito mãe. Não. Você é uma mãe pra mim. Você é um pai pra mim. Não, mas é porque eu acho também que isso é muito de meio, né? Tipo, o meu trabalho, o meu meio é muito, tipo, pessoa. A Natália é mais acadêmica, mais escritório, querendo ou não, é mais difícil. Chatola. Eu sou mais chatola. Não, amiga, você é diferente. É diferente. É uma comorbidade diferente. Assim, se você é um hedonista minimalista ou maximalista, fica tranquilo. Porque ninguém tá falando sobre isso.